Boa noite. Os últimos 10 anos foram absolutamente brilhantes para José Mourinho. Conquistou 17 títulos, entre os quais 2 Ligas dos Campeões e uma Taça UEFA. Agora regressa a um país de reis e rainhas, sentado no trono da Liga dos Campeões, sentado no trono do título mais apetecido do mundo. José Mourinho, tens noção que esse estádio que está atrás de ti, no mínimo que te vai exigir, é a vitória na Liga dos Campeões e no campeonato. Portanto, repetir aquilo que fizeste no Inter de Milão. É essa pressão que também te alimenta? Eu sempre gostei da paixão e agora se não for a pressão a mover-me, o que é que me pode Dinheiro não é? mover mais? Dinheiro não é? Prestígio não é? Não é, prestígio também não, história também não, provar alguma coisa também não, porque tenho a noção clara que se a minha carreira acabasse amanhã ou se não conquistasse nada mais na minha carreira, continuaria a ter uma carreira histórica, uma carreira marcante e uma carreira difícil de igualar. Portanto, tem que ser este tipo de desafio que comporta alguma responsabilidade, que comporta alguma pressão, a continuar-me a mover. Aliado, obviamente, à paixão que eu tenho por aquilo que faço, à paixão que eu tenho pelo futebol e que não escondo, e que me vai manter neste mundo e nesta atividade durante muitos mais anos, porque não quero parar, não vislumbro sequer o momento de parar. Portanto, não faz sentido continuar sem os níveis de motivação que sempre me têm movido, e não faz sentido continuar sem ter este nível de responsabilidade. Portanto, é um desafio à medida das minhas necessidades, em função das coisas que eu já fui fazendo. Os teus filhos têm noção que têm um pai que está na história? Têm essa noção já? Ou não ligam nenhuma a isso? A mãe não liga e como não liga, não empurra muito os filhos para ligarem, e acho que fazem bem, porque eu não sou nada mais para eles do que o pai, do que o marido, do que o homem normal que vive em família normalmente. Mas o meu filho, que se transformou ao longo dos últimos anos num grande apaixonado do futebol, esse começa a ter Mas noção das coisas. não tens também como objetivo de vida deixar esse legado histórico aos teus filhos? Também não é? Também não pensas nisso quando geres a tua carreira? Não penso nisso. Não penso nisso. Penso simplesmente em ser bom pai e em que eles tenham orgulho em mim, não porque ganhei mais um campeonato ou menos uma taça. Quero que gostem de mim por aquilo que eu sou, por aquilo que eu represento, por aquilo que eu dou em termos de homem, de família, não muito mais do que isso. Tu, nos 2 grandes títulos que ganhaste, as duas Champions League, depois de ganhar, estiveste sempre perto da tua família, tanto em Gelsenkirchen como agora aqui em Madrid. Não, porque foi uma coisa que pensaste? É uma coisa que te dá prazer? Não, é uma coisa engraçada, porque ele vai ao futebol com regularidade. Ele vai ao futebol com regularidade, principalmente os jogos das competições europeias, os jogos maiores, os Inter Milan, os Inter Juventus. Ele vai ao futebol com regularidade. A mãe e a irmã, nos últimos 10 anos, foram à final da Taça UEFA, à final da Champions de Gelsenkirchen, à final da Champions de Madrid, e a um jogo de festa em Stamford Bridge, que tínhamos ganho o campeonato já anteriormente, e era o dia da festa. Foram 4 jogos em 10 anos. Portanto, não há muito para escolher, e é uma história sem grande... O teu filho tem clube ou é do clube do pai sempre? O meu filho é do clube do pai sempre. E tu, quando eras mais novo, também eras do clube do pai sempre ou tinhas clube? Eu era do clube do pai sempre. Sempre. Eu era do Vitória de Setúbal, porque era o clube da minha cidade, ao qual a família teve sempre ligado. Mas nunca foste nem do Porto nem do Benfica, nem do Nunca. Sporting? Eu não acredito. Nunca. Não acredito, é impossível. Tens que acreditar que é verdade. Era muito
Era muito ligado a Eu, quando me Eusébio. perguntam, eu também digo que Não não tenho problemas tenho. em dizer. Era muito ligado ao Eusébio pelo significado que ele tinha no futebol do momento. Não é? Eu nasci em 63, portanto era miúdo em 68, em 69, 70, 71, onde ele era aquilo que foi. Depois o facto dele ser bastante amigo do meu pai, fazer anos um dia antes de mim, mandavam-me sempre uma prendinha antes dos anos, uma camisolinha, um autógrafo, uma fotografia, e eu comecei a criar aquela coisa pelo Eusébio. Confesso e não minto que não era pelo Benfica. Não tinha problema nenhum em dizer que era benfiquista se eu fosse. Não, não era nem benfiquista, nem portista, nem sportinguista. E depois cresce com aquela cultura de filho de homem do futebol e é no fundo a cultura que eu entendo que o meu filho tem e tem que ter. E se quiser obviamente gostar mais de um clube do que outro, não é um problema para mim. As Champions marcaram-no profundamente, ainda que muito pequeno. Ele ainda se lembra da primeira. Lembra-se da Taça UEFA, não, é curioso que não, e foi só um ano depois, Pois. mas lembra-se da primeira. Gosta do Porto, obviamente, por esse. Depois Stamford Bridge viveu aquilo também numa fase gira da vida dele, e agora esta Champions com o Inter para ele teve um significado muito grande. Ele queria muito ganhar mais uma. E tu, na altura, que não tinhas clube, mas pensavas ser treinador? Ou pensavas ser jogador? Não, é miúdo, pensa sempre em ser jogador. Acho que. Mas depois quando é que pensaste à séria ser treinador de futebol? Não, pensei à séria quando percebi que como jogador não iria ser um fenómeno, não iria conseguir. Percebeste isso rápido? Rápido não. Rápido não, mas ali aos 17, 18, 19 anos já não havia espaço de. E algum dia te sentiste diferente, com uma aptidão especial para o futebol, para ser treinador? Porque assim, quer queiramos, quer não... Senti-me sempre. Não, a questão não é essa. A questão... Eu, desde o momento em que eu jogava e percebia que dentro de campo era melhor treinador do que jogador, comecei imediatamente a perceber que tinha capacidade. Mas a questão não é essa. A questão nasceste com um dom para ser treinador, porque certamente se não tivesse um dom também especial, não estaríamos aqui, se calhar, hoje a ter esta conversa ao pé deste estádio, não tinhas conquistado aquilo que conquistaste. Quando é que percebeste que tinhas um dom especial? Ou foi só que foi a vida que te ensinou? Eu sempre o senti, mas depois acho que há momentos que são momentos marcantes, que são os momentos onde te chegam as grandes responsabilidades. E acho que é fundamental aquilo que agora vulgarmente se chama a inteligência emocional, que se pode chamar muitas outras coisas, onde uma pessoa se sente no seu habitat natural, nos momentos grandes, nos momentos de pressão, nos momentos de grande decisão, ter a capacidade de pensar bem em momentos de grande decisão, não ter problemas em tomar decisões. A própria gestão dos grupos de trabalho cada vez é mais difícil de o fazer em função das modificações na sociedade, nas mentalidades, nas personalidades, nos egos. E quando um se depara com os momentos da verdadeira dificuldade, da verdadeira responsabilidade, e se sente confortável e se sente como peixe na água, naquele habitat difícil, acho que é o momento onde Quando sais do Barcelona para assumir a tua carreira como treinador na plenitude, acreditaste realmente que ias triunfar? Eu acreditava, eu lembro-me perfeitamente de uma entrevista que dei. Desculpa, Zé, mas que ias triunfar a este nível? Não, eu disse uma vez numa entrevista, ainda era adjunto, e eu disse uma vez numa entrevista, numa altura em que nós tínhamos ganho muitas coisas no Barcelona, na altura já do meu fim no Barcelona, com o Van Gaal, eu como adjunto ganhei 13 títulos. E tínhamos ganho a Taça das Taças, na altura a Taça das Taças, tínhamos ganho a Supertaça Europeia. Portanto, a única coisa que me faltava ganhar como adjunto era a Champions. E eu na altura lembro-me de ter dito, o meu objetivo como treinador principal é ganhar mais ou menos o mesmo que ganhei como adjunto. E depois vim a ganhar mais como treinador principal do que aquilo que tinha ganho como adjunto. Mas isso era uma grande dose de coragem, de inconsciência, ou de certeza absoluta na tua potencialidade. Ou então foi também uma estratégia de discurso que tu adotaste? Não foi estratégia de discurso nenhum. Era uma convicção, era a consciência das minhas capacidades experimentadas no campo, porque eu não passei do gabinete a treinador principal, eu passei a treinador principal depois de muitos anos
de prática no campo e de grandes responsabilidades que tinha, principalmente no tempo de Van Gaal como treinador principal, em que me dava já grandes responsabilidades como treinador de campo no Barcelona, a trabalhar com jogadores de altíssimo nível, com Figos, com Guardiolas, com Stoichkovs, com o top dos tops, e eu naquele momento eu sentia que tinha, obviamente, capacidade para chegar. Depois chega-se, não se chega, há pequenos momentos, há pequenos detalhes, mas eu tinha a convicção que as coisas iam correr bem. E quando chegas ao Porto, em que tens aquela declaração que sabias que ias ser campeão no Porto e que eras especial, isso também, as pessoas ainda hoje me perguntam, e, nomeadamente a nós que estamos mais perto dos craques e das grandes vedetas, foi, mais uma vez, foi estratégia ou foi mais uma vez uma certeza absoluta que tu tinhas que ias triunfar no Porto? Não, de novo, as certezas absolutas no pronto, no limite a certeza que isso ia acontecer. Uma convicção muito grande que as coisas iam acontecer e iam correr bem. Com uma dose elevada de risco, obviamente sim, principalmente numa altura em que há tudo a provar e não há nada a servir como uma base de proteção, de sustentação em caso de falhar. Eu não tinha história, não tinha, digamos, uma tábua de salvação no caso de fracasso, mas tinha a convicção que as coisas iam correr bem e as coisas correram bem e falar é fácil, depois ganhar é que é mais difícil, e eu felizmente falei de forma fácil e depois consegui ganhar. O Porto é um clube muito marcante na tua carreira? Sim, é um clube fundamental na minha carreira, um momento fulcral da minha carreira, depois de alguns meses de leiria, que foi importante para mim, para saber também como é trabalhar, como se pensa a trabalhar num clube daquela dimensão, porque depois quando tu chegas a um clube grande vais jogar a maior parte dos teus jogos contra clubes daquela dimensão, até para saber como pensa um treinador de um clube mais pequeno. Foi uma experiência importante para mim, e o Porto era um momento marcante. Na altura podia ter sido o Porto, podia ter sido o Benfica, acabou por ser o Porto, em boa hora o foi, porque correu tudo muito bem para mim e para o clube. E ganhar a Champions League como equipa portuguesa é mais marcante. Ok, o Inter não ganhava há 50 anos, o Porto não ganhava quando eu ganhei, não ganhava há 20 mais ou menos. O sonho dos interistas era muito maior do que o sonho dos portistas, porque os portistas, havia gerações que já tinham ganho a Champions, ou a Taça dos Campeões. Os interistas, quase nenhum tinha ganho a Champions em vida. Quem tinha ganho eram os avós adeptos, nem os pais. Mas ganhar a Champions com uma equipa portuguesa é diferente, porque quer queiramos, quer não temos o mesmo potencial económico, não temos o mesmo status. Ganhar para um clube português e para Portugal tem um sentimento um bocadinho diferente, e aqueles 2 anos de Porto foram 2 anos inesquecíveis em todos os aspectos. É verdade que depois de ganhares a Taça UEFA, no primeiro dia de trabalho, na época seguinte, foste para o parque de estacionamento ver que carros é que traziam os jogadores e como é que eles vinham vestidos? Foi um bocadinho para cheirar o ambiente, para cheirar a reação, porque não é fácil viver com o sucesso, e principalmente quando se ganha, e quando se ganham coisas importantes, e ganhar a Taça UEFA para aquele grupo de jogadores que tinham chegado no ano anterior de situações inimagináveis, teria um impacto positivo ou um impacto negativo. Obviamente que não é o carro, que não é o relógio, que não é vestir melhor, que não é vestir pior, que é o mais importante. O mais importante é aquilo que tu sentes e a maneira como tu estás predisposto para trabalhar e estás predisposto para novas motivações. Mas podia-me dar um olhar, uma perspectiva diferente, e fundamentalmente podiam-me dar armas que me possibilitassem fazer a minha guerra. Fundamentalmente isso. Tu és hábil nesses jogos. Aliás, é uma das características que mais te apontam a ti, é essa tua habilidade para estes pequenos mind games, para estas artimanhas. És capaz de me contar a história mais divertida que tiveste no Porto, por exemplo, para começarmos pelo Porto? Nesses jogos, nesses pequenos jogos que tu tens. No Porto há um momento que é marcante na nossa
no nosso crescimento, porque foi giro, porque foi um crescimento de todos nós, não é? Tirando o presidente, que já tinha crescido tudo, já tinha ganho tudo, nós não tínhamos ganho nada. Ok, Vítor Bahia, Jorge Costa, mas eram casos praticamente isolados. Nós éramos quase todos tábuas rasas, não tínhamos ganho ainda nada. E começámos uma pré-época e recordo-me perfeitamente que dentro do autocarro, indo de treino para hotel e hotel para treino, escrevemos a letra, nós escrevemos a letra da ainda hoje célebre música Os Filhos do Dragão. Uma música que ainda hoje fica, que ainda hoje tu ouves no Estádio do Dragão, e que fomos nós que a escrevemos. Quem quiser que diga que é mentira, que não é mentira. Escrevi eu, Dr. Puga, Antero Henrique e Rui Faria. Fomos nós que a escrevemos no autocarro. E demos continuidade a esta ambição de fazer o Porto campeão, e chegamos a um jogo particular contra o Paris Saint-Germain, onde se jogava uma taça qualquer, uma taça da amizade, e ganhámos ao Paris Saint-Germain por penaltis. E no balneário, no fim desse jogo, que era um jogo de pré-época, eu acho que festejámos mais nesse dia, cantando a nossa música que nós tínhamos feito naquele período de pré-época, festejámos mais do que quando ganhámos a Champions. Foi a primeira coisinha que nós ganhámos e demos continuidade àquele bom espírito que estávamos a criar na pré-época, e foi a primeira tacinha que nós ganhámos. Foi uma tacinha da amizade contra o Paris Saint-Germain. E essa mesma equipa, no mesmo ano, ganha campeonato, ganha taça e ganha taça UEFA. E depois, no ano seguinte, ganha supertaça, ganha campeonato e ganha Champions League. E foi uma... Talvez não, deve ter sido a história mais brilhante do Porto. No Chelsea? No Chelsea, o que é que significa para ti a passagem no Chelsea? No Chelsea é a minha afirmação, não digo no futebol internacional, porque já tinha sido campeão europeu no Porto e já tinha ganho a taça UEFA no Porto, mas a minha afirmação num outro país, que é o país do futebol onde tu queres voltar? Excelência, onde eu quero voltar para, não digo acabar, porque continuo a dizer que quero acabar na seleção portuguesa, mas onde eu quero passar muitos anos da minha carreira, porque gostei muito. E o Chelsea, na altura, era um clube único, porque era o único clube cujo proprietário, cujo capital era capital estrangeiro. Hoje em dia chegas à Inglaterra e são tantos. Na altura era aquele o clube odiado, era aquele o clube a bater, era aquele o clube que não podia ganhar, era aquele o clube que toda a gente dizia que tinha obviamente que ganhar porque tinha um capital financeiro diferente, mas era o clube mais difícil de o fazer. E ganhar o título depois de 50 anos foi a minha afirmação no país que é o país do futebol por excelência. Zé, depois vais para a Itália, um apaixonado também pelo futebol italiano. Entretanto, ganhas tudo que há para ganhar em Itália, ganhas a Liga dos Campeões e ficaste completamente farto, não do Inter, mas daquilo que rodeia o futebol italiano. Matei. Eles não queriam nada que tu ganhasses. Não queriam nada que eu ganhasse. Nada. E por isso é que ficaste muito farto daquilo também. Não, fui ficando um bocado cansado, fui ficando um bocado desgastado no meu prazer de estar. Prazer que foi sendo alimentado por um grupo absolutamente fantástico. Eu tenho tido a sorte de ter grupos fantásticos, mas aquele se calhar foi o mais fantástico de todos ao nível humano, com jogadores que dava pena ver trabalhar. Mas porquê? Trabalhavam tanto. Mas eras tu que obrigavas a esse trabalho, ou eles sentiam a obrigação de... Não, era eu que o obrigava por duas razões. Primeira razão, porque não éramos os melhores. E para ganhar quando não somos os melhores tem que se trabalhar ainda muito mais do que quando somos os melhores. E a segunda razão, porque era um grupo que também dava pena pela frustração. Era um grupo frustrado. Era um grupo que havia jogadores grandíssimos que já tinham 3 e 4 e 5 e 6 títulos italianos e taças e não sei quê, nunca tinham sequer jogado uma meia-final da Champions. É que não era ganhar a Champions. Nunca tinham jogado uma meia-final. Nunca tinham jogado um quarto de final.
há 4 ou 5 anos consecutivos que eram eliminados nos oitavos de final. Não tinham um sabor de afirmação pessoal a nível internacional. E nós bloqueámos um bocado o grupo ao nível da obsessão que havia de fora para dentro, porque os adeptos era praticamente uma obsessão chegar à Champions. Nós bloqueámos o grupo daquela obsessão, mas dentro daquele grupo havia uma vontade muito grande de o conseguir. E conseguimos numa altura onde era muito difícil ganhar a Champions. Era mais difícil ganhar a Champions agora do que ganhar a Champions anos atrás. É muito difícil ganhar uma Champions que tem um Barcelona em competição. E esse jogo de Barcelona? O Barcelona é a melhor equipa. Tanto comentário que se fez à volta desse jogo. O Barcelona é a melhor equipa do mundo. A Espanha é a melhor seleção do mundo. E ganhar a Champions num ano em que o Barcelona é a melhor equipa do mundo, jogando contra o Barcelona 4 vezes na mesma competição, jogando as meias finais com o Barcelona, jogando a segunda mão da meia final em Barcelona. Explica-me como é que preparaste esse jogo. Sabias que se jogasse... Há uma coisa que é injusta, e que é uma tendência, e tu próprio foste na direção da tendência, que é falares no jogo. Não na eliminatória. Não se pode nem se deve falar no jogo. É na eliminatória. Deve falar na eliminatória. Tens razão. E nós preparámos a eliminatória de um modo que foi: vamos ganhá-la em casa. E as pessoas, como não gostam que eu ganhe, e as pessoas, como não gostam que o Barcelona perca, as pessoas falaram do segundo jogo, onde o Inter, eu repito aquilo que já disse, o Inter não meteu o autocarro. O autocarro é uma expressão que não é minha, é uma expressão já vulgar no futebol. A minha expressão é: o Inter meteu o Airbus. Essa expressão é que é minha. O Inter meteu o Airbus. Mas no primeiro jogo o Inter rebentou com o Barcelona. Ganhou 3-1, podia ter ganho 4. Podia ter ganho 5. Rebentou com o Barcelona. O Barcelona chegou ao Inter e não percebeu o que é que aconteceu. E o Inter ganhou ali. Depois fomos a Barcelona não para ser simpáticos, não para ser os bobos da festa, fomos a Barcelona para ganhar a Champions. E ganhamos a Champions. E é um jogo numa trajetória de 13, onde nós, com 10 jogadores por 1 hora, o Barcelona chutou 2 vezes à baliza do Inter, onde nós merecemos, e merecemos muito, e até este próprio campeonato do mundo, onde 75% da equipa do Barcelona foi campeão do mundo, onde este campeonato do mundo devemos ainda dar mais valor àquilo que nós conseguimos. Nós num jogo esmagámos o Barcelona e no outro jogo parámos o Barcelona. De uma maneira que os meus detratores não gostam, ótimo. De uma maneira em que os apaixonados que existem pelo mundo de fora do jogo que o Barcelona tem não gostaram, ok. Mas nós fizemos. Em Itália, eu lembro no último jogo de campeonato que tu fazes contra o Siena, que conversamos e tu me disseste: estou exausto. Morto. E engoli aquilo que eu disse durante uma data de anos. Então? Porque durante uma série de anos eu disse sempre, de peito cheio, sabes? Ganhei 5 campeonatos, nunca ganhei no último jogo. Ganhei 5 campeonatos, ganhei sempre com 20 pontos de avanço, ganhei sempre com 10 pontos. Vou querer ganhar um campeonato no último dia. Sabes? Quente, cansados, depois da final da Taça, antes da final da Champions, um calor de morrer. O Siena já na Série B, mas carregado de motivações e de belas motivações, aquelas motivações que os italianos falam muito, que é a motivação dos grandes profissionais e da motivação da dignidade, sabes? Aquelas motivações... Os brindes. Aquelas motivações de altíssimo nível. Nós, sob pressão, um campeonato que devíamos ter ganho há mais tempo atrás. O Bayern tinha ganho já campeonato e taça. E depois íamos jogar a final da Champions e queríamos os dois jogar para ganhar a tripla. Uma série de pressões, e foi de facto um jogo para acabar exausto. Foi o meu 6º campeonato e foi o mais sofrido de todos. Olha, e aqui agora? Madrid, isto é no fundo, voltamos ao início da nossa conversa. Este aqui é o desafio da tua carreira. O Madrid é um clube especial, é um clube complicado. Depende da maneira como se interpretem as coisas. Provar, não tem nada a provar a ninguém, eu não aceito. Portanto, se alguém disser agora que é, mas agora que é o quê? Mas isto é no ponto e assim. Mas agora que é o quê? Mas assim, eu acho que aqui o ponto é,
Será que é o José Mourinho que vai conseguir mudar o Real Madrid? Isso é outra história. Isso é outra história. Essa é que é parte do desafio. Isso já é não é? outra história. Já é outra história. Se vai ser capaz de mudar, eu acho que vai ser capaz de ajudar a mudar. Neste momento já está a ajudar a mudar. Já não existe a obsessão em contratar o super-homem, já não existe a obsessão de ganhar tudo logo no primeiro mês, ainda que eu seja consciente que se não ganharmos a pressão vai chegar, mas eu estou absolutamente tranquilo. Eu acho que o Real, eu digo muito honestamente, acho que o Real escolheu o perfil de treinador correto, que é um treinador que não precisa de se afirmar, é um treinador que não precisa de ganhar nem dinheiro, nem títulos, nem prestígio, eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada, eu só preciso de dar satisfação a mim próprio e de dar satisfação às pessoas que gostam de mim, eu não preciso de provar nada. E acho que é um perfil correto neste clube. Uma pessoa que vem tranquila, uma pessoa que vem, obviamente, para se dedicar ao máximo, como no primeiro dia eu fazia e como farei até o último dia, uma pessoa que vem para se dedicar ao máximo no trabalho que tem em mãos, que é consciente da responsabilidade, é consciente da dificuldade, é consciente de tudo, mas não tem nada a provar, vem com maior tranquilidade. Acho que o Real precisava deste tipo de perfil. Em vez de ser mais a precisar do Real para chegar a um determinado nível, eu não preciso do Real para chegar a nível nenhum. E acho que isto é uma situação que é favorável para o clube. Eu não tenho nada a provar. Se perder, perdi. Se for despedido, vou para casa. Se for para casa, passado pouco tempo, vou ter outro clube. A vida continua, não é um drama. Agora, obviamente, quem ganha, quem está habituado a ganhar, quer continuar a ganhar. Quem nunca ganhou uma Champions quer ganhar uma. Quem ganha uma quer ganhar duas. Quem ganhou duas quer ganhar três. Eu quero ganhar a terceira. E este é o melhor momento para tu chegares ao Real Madrid. Foi a primeira vez que tu foste abordado pelo Real ou anteriormente já? Não, foi a segunda. Portanto, e na altura tu achaste por bem, na gestão da tua carreira, que não seria bom vires para o Real Madrid. Agora, foi o momento certo para vir para o Real Madrid. Aquela imagem dos Galácticos, clube muito complicado, gestão de egos e super egos, etc. Por um lado, sim, pela dificuldade. Por outro lado, a dificuldade acrescida de encontrar no mesmo campeonato uma equipa como a Barcelona, que é mais difícil. É mais fácil ganhares um campeonato quando os teus adversários diretos não estão num mais alto nível, e o Barcelona está num mais alto nível de sempre. Juntando esses dois aspectos, é um momento de giro para vir. É um momento de giro para vir. Depois o facto de ter sido campeão em Inglaterra, ter sido campeão em Itália, tentar ser campeão em Espanha seria fazer uma coisa única, nenhum treinador fez, nenhum jogador fez, seria uma coisa que eu gostaria de tentar fazer. Juntando todos os aspectos, parece-me que é uma altura gira para o fazer e uma altura em que a minha capacidade está sustentada, sinto-me ainda muito mais forte do que aquilo que era anos atrás. Portanto, acho que é a altura certa para aceitar um desafio desta dimensão. Curiosamente, as duas grandes estrelas deste clube são dois portugueses, é o José Mourinho e o Cristiano Ronaldo. Achas que vais ter alguma dificuldade em gerir o Ronaldo? Sabemos que o Ronaldo, a trabalhar, tem sido absolutamente exemplar. Depois, socialmente, pode ser alvo de críticas, de interpretações. Tens para ti que vais ter uma gestão fácil do Ronaldo? Tenho. Para mim, a dificuldade com o Ronaldo é inserir num contexto tático, digamos assim, onde ele se sinta como peixe na água. Ponto final, parágrafo. Acho que um clube nunca pode ser construído à volta de um jogador, por muito bom que o jogador seja, mas uma equipa tem que ser construída de um modo que os seus jogadores mais importantes, que os seus jogadores que podem fazer mais vezes a diferença, se sintam num habitat propício a serem os melhores. E um jogador como o Cristiano Ronaldo não pode jogar num sistema tático que não goste, não pode jogar num sistema que não goste, tem que jogar num sistema, tem que jogar num modelo, tem que jogar na terminologia toda que tu queiras utilizar, que eu já me perdi, porque agora a terminologia é muito confuso. Já temos muito cientista da bola e eu às vezes penso que não percebo nada disto já, quando os ouço a falar, mas o Ronaldo tem que ser inserido num contexto onde ele possa ser de facto o melhor, porque é um jogador absolutamente fantástico. Depois é um profissional de primeira água. No Real dizem que é o primeiro a chegar, que é o último a sair, que ninguém trabalha mais do que ele, que ninguém se cuida mais do que ele, que ninguém faz uma vida a nível social durante os 10 meses de competição melhor do que ele. Portanto, aquilo que ele faz
nas férias não é problema meu, aquilo que ele faz fora do clube não é problema meu, a partir do momento em que ele cá dentro seja aquilo que eu não tenho dúvidas nenhumas que ele vai ser, que é um grande profissional e um rapaz que quer ganhar e que quer ser o melhor. Portanto, acho que vai ser relacionamento muito fácil. Olha, e porquê que, já saltando um bocadinho, fazendo já a ligação com um bocadinho mais da atualidade, porquê que o Ronaldo, não, na tua perspectiva de observador, porquê que o Ronaldo não rende tanto na seleção como rendeu no Manchester e aqui mesmo, apesar de ter uma época difícil no Real o ano passado, ter acabado em grande? São poucos os jogadores que o fazem. São poucos os jogadores que o fazem. O Messi, apesar de ter feito um Mundial interessante, não é na Argentina o mesmo. O Wayne Rooney não é o mesmo na seleção. O Frank Lampard não é o mesmo na seleção. É mais difícil para os jogadores encontrar na seleção um espaço de afirmação. Depois penso que o facto de serem pressionados, entre aspas, por serem os ícones do país, daquelas equipas, toda a pressão social, todas as expectativas em volta deles também não os pode ajudar. Agora eu digo sempre, um campeonato do mundo, sob o ponto de vista campeonato do mundo, campeonato da Europa, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista da dimensão sociocultural daquilo que é o jogo de futebol, é o máximo. Mas o futebol ao mais alto nível joga-se na Champions. O futebol ao mais alto nível joga-se nos melhores campeonatos do mundo, não se joga no campeonato do mundo. Eu trabalho com os meus jogadores, não sei, 250 dias ao ano. Os treinadores da seleção trabalham com eles 20 dias ao ano. Os jogadores jogam milhares e milhares e milhares de minutos num determinado contexto e chegam às seleções e jogam num determinado contexto. Portanto, não é nos mundiais que aparecem as inovações táticas, não é nos mundiais que os jogadores se exprimem ao mais alto nível. E por esta razão me parece-me um bocadinho normal, acrescido ao facto de alguns dos jogadores chegarem verdadeiramente psicofisicamente exaustos àquele momento em função daquilo que fizeram durante 10 meses, 11 meses de competição ao mais alto nível dos clubes. Não parece que seja uma grande surpresa que alguns jogadores não se exprimam ao seu máximo nível. Olhando para o Mundial, a eliminação de Portugal com a Espanha está ao nível do futebol português? É este o nível que nós temos neste momento? Eu quis manter um bocado à margem do Mundial, porque, como dizia anteriormente, é um espaço de afirmação para tanta gente. Tu repara que na altura do Mundial, eu aceito os treinadores desempregados a tentarem empregar-se, entre aspas. Aceito, eu faria o mesmo. Não critico ninguém porque eu faria o mesmo. Mas depois também aparecem os treinadores que são treinadores de um ativo e que aproveitam aquele espaço para criticarem colegas de profissão, para tecerem inúmeros comentários, alguns deles extremamente negativos. Para não falar depois nos cientistas da bola, que são tantos, alguns colegas teus então, neste momento transformaram-se em comentadores de um nível que eu às vezes ouço e penso, eu vou deixar de treinar que eu não sei nada disto. Mas, e portanto, para mim, um bocado difícil exprimir-me a esse nível. Mas eu disse, numa das poucas coisas que disse, eu disse, Portugal pode ganhar a todas as equipas. Portugal pode perder com todas. Era a minha... Era o teu feeling, era o meu feeling. Portugal ser campeão do mundo, acredito. Acredito. Portugal ser eliminado na fase de grupos, acredito. Nunca senti uma grande... Eu próprio nunca me senti muito confiante ao ponto de dizer fase de grupos está feita, fazemos. Nunca. Eu fui sempre com o pé à frente e com o pé atrás e se Portugal tivesse sido eliminado na fase de grupos eu não o sentiria de uma forma dramática porque não seria um problema. Portugal ser campeão do mundo, eu nunca o disse também, nem nunca o pensei com grande convicção, mas pensei que era possível. Porque a diferença de Portugal para as outras equipas que chegaram mais longe não era uma diferença fundamental. Não era uma diferença fundamental. Portanto, a eliminação com a Espanha eu encarei com naturalidade. Eu considerava a Espanha como a melhor equipa, porque era a equipa que, no fundo, era feita de 2 blocos. E as melhores seleções da história são quase todas elas feitas de blocos. A melhor seleção portuguesa dos últimos anos era um bloco. Era um bloco. A melhor seleção portuguesa antes desta última era outro bloco, que era o bloco de 66. A Laranja Mecânica era um bloco. A Alemanha, campeã do mundo em 74, era outro bloco. A Espanha,
é um bloco de 7 mais um bloco de 3. São duas equipas que estão em campo. É o Barcelona, o Real Madrid e o Cabo de Vila lá sozinho. Praticamente sempre em blocos, não? E pronto, e acho que é um bocadinho isto. Em relação ao Campeonato Português, pescaste uma truta do Campeonato Português, que é o Di Maria, aqui para o Real Madrid. Vais atirar o isco a mais alguém? Ou estás fechado em relação a contratações do Campeonato Português? O Real Madrid este ano não vai ser o campeão do defeso. Não vai ser o campeão das aquisições, não vai ser o campeão dos gastos, não vai ser o campeão do alto perfil de jogador que vai contratar. O Real Madrid vai estar em águas mais tranquilas. O Di Maria, na minha opinião, é um jogador com potencial para. Teve um bom crescimento no Benfica. O Di Maria de hoje é melhor do que o Di Maria que chegou ao Benfica. É um jogador que madurou, um jogador que melhorou, um jogador que me parece ter capacidade a todos os níveis para um desafio desta dimensão, sempre com o risco de jogar num campeonato que é mais difícil, numa competição também na Champions que nunca jogou. O Benfica é um grandíssimo clube, mas acredito que a pressão de jogar no Real é obviamente maior, portanto há sempre um ponto de interrogação à frente destas afirmações de jogadores que vêm de realidades diferentes, mas é um jogador que me parece. E no futebol português aparecem sempre jogadores com capacidade, seja português, não seja português, aparecem sempre jogadores com capacidade. Portanto, se não pescar eu, alguém há de pescar, alguém há de ir parar a Itália, alguém há de ir parar a Inglaterra. Acho que é uma situação normal e que prova que nós lá no nosso cantinho vamos sempre formando jogadores, sejam dos nossos ou sejam jogadores que chegam jovens, como foi o caso de Di Maria, e vamos sempre produzindo o talentozinho que depois vai chegar mais longe. Olhando mais um bocadinho especificamente para o Campeonato Português, para aquilo que os clubes têm feito neste defeso, para o ano, quem é o mais candidato dos 3 crónicos candidatos? Não tens opinião ainda formada sobre isso? O Benfica é campeão e quer ser campeão e tem potencial para ser campeão. O Porto não é campeão pela primeira vez em muito tempo, e isto é um cenário para gente ganhadora, para gente que gosta de ganhar, é um cenário dramático. É um cenário que a gente não quer repetir. É um cenário que as pessoas querem rapidamente mudar. Portanto, o Porto vai seguramente querer ganhar o campeonato. O Sporting, vejo de fora e não querendo entrar em esferas que não são minhas, mas parece que do ponto de vista económico é um bocadinho mais difícil de ter pedalada, de ter ritmo para acompanhar com o Benfica e com o Sporting, mas trabalhando bem as coisas conseguem-se, e por que não o Sporting fazê-lo. O Braga não o quero considerar candidato, porque acho que o trabalho espetacular que eles têm feito no Braga, com o Real para o Domingos, que é uma satisfação para mim vê-lo ter o sucesso que ele teve na época passada, acho que eles não merecem que eu ponha pressão sobre eles. Eles merecem só que eu elogie o fantástico trabalho que eles fizeram o ano passado, e chegar ao último jogo com possibilidades de ser campeão é de facto um trabalho fantástico, e a minha melhor homenagem ao Braga é dizer: tranquilos, não vos meto pressão, façam o vosso campeonato e depois vê-se. Zé, no Porto está uma pessoa que trabalhou contigo, que fez parte da tua equipa nos últimos anos. Houve em Portugal, depois do teu sucesso, uma ideia que era, no fundo, fazer hologramas do José Mourinho, da forma de estar, da forma de treinar, da forma de ser, do José Mourinho. O Vilas Boas é uma pessoa que é um bocadinho um teu holograma? Ou achas que é uma pessoa que pode triunfar no Porto, com capacidade? Ou tudo não passa também, se calhar, de uma moda que pegou no futebol português? Um holograma não será seguramente. E eu desejo-lhe bem. Eu desejo que corra tudo muito bem para ele. É a única coisa que eu posso dizer. O caminho que ele quer seguir, isso é um problema que é dele, que é um problema que não é meu. Eu limito-me hoje a dizer a mesma coisa que lhe disse há meses atrás. Que corra tudo muito bem, que tenhas muita sorte, nada mais. Zé, para fecharmos esta conversa, já sonhaste no teu primeiro jogo aqui no Santiago Bernabéu?
Já sonhaste com ele ou nem sequer tiveste tempo a pensar Não, nisso? não, não. Vai ser até ao fim dos meus dias um dos meus estádios preferidos. Depois ganhaste lá uma coisa muito importante. Ganhei também. cá uma coisa muito, muito importante. Vamos ver se trabalhando aqui todos os dias vou continuar a dar seguimento a esta paixão, que é uma paixão que ficou desde o dia 20 e qualquer coisa de maio, quando ganhei aqui a Champions. Mas estou num estado de maturidade já Estás a grande. ficar velho. Não sou um velho, não sou aquele treinador, como dizem, o velho, a velha raposa. Não sou, longe disso, estou com 47. Tenho tantos e tantos anos ainda pela frente, se Deus quiser e tiver saúde para isso, para treinar, mas já são tantos. Já sou um dos treinadores com mais jogos na Champions League, já sou um dos treinadores com mais jogos consecutivos nos campeonatos mais importantes. Já me fartei de bater recordes que só os velhos é que batem. Sou um dos 3 treinadores que ganhou 2 Champions em clubes diferentes. Um já morreu, o outro já não treina clubes e está a acabar agora como selecionador na Suíça. Eu ainda tenho mais 20 anos de futebol pela frente, portanto eu misturo-me com os velhos de idade, sendo um jovem. Portanto sou um veterano já do futebol. Não vai ser o meu primeiro jogo no Real que me vai criar qualquer tipo de emoção nova que eu já não tenha vivido. Mas por falar em emoções, Zé, este ano, no final da época e com a Champions, vi-te emocionado, profundamente emocionado 2 vezes. Uma pena terrível de me deixar Aquele abraço, não, uma pena terrível. ao Materazzi. Uma pena terrível. E no relevado, quando te emocionaste, realmente. Da primeira situação, pensaste em quê naquela altura? Na tua vida ou em alguém especial? Não, eu não pensei que... Ou deixaste levar pelo momento? Não, deixei-me levar pelo momento e no fundo é... Porque quando nós trabalhamos durante muito tempo com um grupo de jogadores e acabou ali, obviamente que seremos amigos para sempre. Obviamente que o mundo do futebol é pequeno e se calhar amanhã, principalmente com os jogadores mais jovens, não com o Zanetti ou com o Córdoba ou com o Materazzi ou com o Toldo, que acabou, mas com os mais jovens, se calhar o mundo vai dar a volta e ainda nos vamos encontrar, ainda vou ser treinador deles. Mas foi quase como uma despedida. Eu ia ficar em Madrid, eu não ia voltar a Itália com a equipa. Tinha dito que se perdermos, obviamente, volto com a tropa para casa, mas se ganharmos, acabou, está feito. Não voltei, fiquei, tinha a família que me esperava, sabia que ia deixar o clube, foi dizer o adeus, e foi dizer o adeus de uma forma muito emocional a um grupo absolutamente fantástico de gente que estava verdadeiramente a viver um sonho que muitos deles pensavam que era impossível, já não acreditavam. Materazzi, Zanetti, Córdobas, esta gente já não acreditava que era possível na carreira deles ganhar. Portanto, foi tudo um somar de emoções e foi a grande vitória foi a maior vitória da minha carreira, foi aquela, porque aquela equipa não foi feita para ganhar a Champions. Só quem dizia que era que eu me queria pôr pressão em cima para depois dizer que eu não tinha conseguido. Mas aquela equipa não foi feita para ganhar a Champions e ganhou e mereceu ganhar. Zé, olha, muito obrigado por esta conversa aqui. Obrigado. Na tua nova casa, e o que eu te posso desejar, obviamente, é que te emociones muitas mais vezes neste estádio que já tem história para ti. Já tem. Muito obrigado. José Mourinho, fica aqui a revisão de uma matéria de 10 anos de sucesso. São 17 títulos que ficam para a história, 2 Champions Leagues e uma Taça UEFA, são talvez os títulos maiores. José, nunca ganhaste uma Taça do Mundo. Deixa os outros ganhar. Ok. Muito obrigado. Foi a entrevista com o José Mourinho, agora em plena preparação da nova época do Real Madrid.